Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio novamente. Hoje eu vou responder a uma pessoa que viu o último vídeo de Bitcoin vezes fluxo, tá? E ele fez a seguinte pergunta, né? Quais são esses indicadores? Ok? Então, nada mais justo que trazer o próprio Bitcoin aqui, só que vista de uma forma diferente, e vou explicar por que que eu acredito, né, em questão do fluxo. Eu acho que o fluxo realmente é o carro-chefe do mercado financeiro, é ele que vai mostrar para que lado está o mercado. E, logicamente, tudo isso que vocês estão vendo aqui no painel são de minha criação, tá? Então, eu usei dados do próprio mercado para criar este visual, este formato que, ao meu ver, ele praticamente limpa quase todo o ruído do mercado e te dá o movimento verdadeiro, tá, pessoal? Lembrando, eu não sou nenhum gênio do mercado, eu não quero me passar por o melhor, sei lá, o que for, o que pensem, né? Ou um cara, só mais um cara que está fazendo um vídeo na internet. Não, esse vídeo ele é totalmente educativo e de repente isso vai servir para vocês fazer uma comparação com o que vocês usam aí, né? E eu vou provar para vocês que isso aqui dá certo, tá? Então, assim, é, o fluxo, por que que ele manda no mercado, né? Mas não o fluxo isoladamente, tá? Como o volume, né, do mercado, e sim ele dividido em camadas, né? Foi onde eu cheguei num trade system bastante fiel e praticamente ele enxerga qual o momento que o mercado está para virar, tá? E lembrando também que esse sistema ele é um seguidor de tendência, né? Então ele até serviria para você fazer um scalp e tal. Você poderia fazer isso, mas a ideia aqui é realmente pegar o começo do movimento e sair quando o mercado mostrar no gráfico para mim a exaustão, né? E eu vou mostrar para vocês que tudo isso acontece, né, plotado automaticamente aqui no painel, tá? Então vamos lá. Primeiramente aqui estou com o Bitcoin, tá? E esse gráfico ele é um gráfico de pontos, né? Então ele é um gráfico atemporal. Então significa o quê? Que não existe um tempo para esses blocos estarem se formando, ok? Ele vai se formar dependendo da volatilidade, né? E do e da e, e quão rápido é o mercado, né? Quão volátil ele é o mercado. Se ele estiver rápido, o mercado vai formar um bloco desse atrás do outro. Então, esses seriam os block size, né? Então, o block size, esse é de 80 pontos, tá? Que foi a melhor combinação que eu achei para o Bitcoin, tá? Eu, eu, eu faço tudo isso porque eu fico fazendo cálculos para saber realmente porque, aonde o mercado tem ruído, então eu vou fazendo o cálculo e tirando os ruídos até chegar num formato que eu me sinta mais confortável para poder fazer as entradas, tá? Então, pessoal, o que vocês estão vendo aqui é algo impressionante que, tipo, pode mudar a vida de vocês como trader, né? Porque, de novo, né? Não estou fazendo propaganda do meu sistema, eu só vou explicar para vocês que realmente isso que vocês estão vendo aqui na tela tem muito fundamento, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeiramente, eu tenho uma média móvel aqui. O que que é essa média móvel? Ela é uma média móvel comum? Não. Elas são duas médias móveis com desvio padrão cruzadas já. Então, eu plotei em uma única média. E aí que vem a grande sacada. Eu fiz isso por quê? Porque quando o movimento ele cria, né, a sua direção, provavelmente lá nas médias você vai ver a média cruzando e vai pegar o preço lá para cima. Aqui não. Aqui eu fiz uma combinação seguinte. Quando ela tiver cruzada, o preço já vai estar para cima delas, entendeu? Então, isso já me dá vantagem operacional em relação a outros sistemas de média. Tá? Por quê? Porque eu vou pagar mais caro no preço, mas eu vou pegar o movimento mais certo, mais certeiro, o mais verdadeiro possível para poder entrar naquele trade. Tá? Então, essa foi a forma que eu fiz com duas médias. Então, claro que aqui tem um cálculo por trás disso, tá? Eu achei as melhores médias do mercado, fiz um desvio padrão nelas para combinar junto com esse gráfico aqui, com o gráfico de 80 pontos, tá? Então, cada combinação de média, nem todas as médias são iguais na combinação. Por exemplo, o Nasdaq ela tem uma outra combinação,
o índice futuro tem uma outra combinação, e para o Bitcoin eu achei essa, tá ok? E ficou perfeito e é isso aí. É o ajuste, né, que a gente tem que dar, tá? Bom, então, como eu já falei da média, agora eu falo dos block size, né? E o que são os block size? São esses quadradinhos que se formam tipo escadinha. E o mais legal disso é que ele te mostra a verdade, né? Se o mercado é para cima ou é para baixo. Então, aqui eu nunca vou ter dúvida, né? Na hora que eu comprar ou vender, porque é o seguinte, se caso o mercado me der uma compra e ela não for verdadeira, eu simplesmente vou estopar num quadrado abaixo e ponto final, ou dois quadrados que seja, né? Porque ele vai trabalhar a região, enfim. Então, e também eu criei essas duas cores, né? Porque por mais que o mercado caia ou suba, ele vai continuar a mesma cor porque ele vai mostrar quem é que está dominando aquele mercado em certo momento. Então, por exemplo, aqui, ó, que vocês estão vendo, é o mercado de alta, são os comprados dominando o ativo. E aqui são os vendidos, tá? Então, o mercado toda hora ele está mudando de mãos, tá? Depois eu tenho essas bolinhas. Deixa eu pegar aqui meu point fix, que daí eu consigo pontuar melhor, tá? Vamos lá. Aí eu tenho essas bolinhas aqui. E para que são essas bolinhas? Essas bolinhas nada mais é que é um indicador baseado na exaustão, na volatilidade, na exaustão da volatilidade do preço, tá? Então, elas vão subir simplesmente porque se eu entrei aqui, eu vou sair na bolinha. Se eu entrei ali, eu vou sair na bolinha. Então, são todos os pontos de saída, tá? Depois que nós fazemos aqui o filtro com os indicadores, vocês vão ver que muitas vezes não vai ser a primeira bolinha, vai ser a segunda ou a terceira a nossa saída, tá? Então, a ideia é pegar um movimento grande, tá, do ativo e sair quando o mercado se exaure, tá? Então, se eu fosse operar só graficamente, isso aqui já me serviria, né? Eu teria vantagem operacional já gigante em relação a um gráfico de candles, tá? Na minha opinião, pessoal, eu vou falar para vocês, eu tive que ser mais humilde possível, largar aquilo que eu sempre aprendi dentro do mercado, que eu usava gráfico de candles, setups e tal, e para largar isso não foi tão difícil, porque quando você entende como que realmente o mercado se movimenta, fica muito mais fácil você abrir mão de uma nostalgia que existe, que eu sei, de todos os grafistas por aí, né? E só que, cara, o mercado ele é muito mais que isso, ele é muito mais que gráfico, você tem que ter realmente uma noção básica sobre volume, ordem flow, né, gama, delta, porque isso sim vai fazer diferença na sua vida como trader, tá? Então, lembrando que para chegar num resultado desse, você tem que estudar bastante, tá? Não é uma coisa tão simples assim, né? Você tem que entender o fundamento para ver se tem lógica aquilo que você está pregando aqui, tá? Vamos lá. Bom, dito isso, eu acho que expliquei bem aqui a parte do gráfico, né? E agora nós vamos para a parte agora dos indicadores, tá? Bom, esse indicador aqui embaixo, ele é o delta acumulativo no tempo, tá? Então, o que ele faz? Ele vai lá no Ordem Flow, tá? Para quem entende, sabe o que eu estou falando, e ele faz o quê? Ele separa os comprados e vendidos. Na verdade, ele separa por camadas, tá? Então, ele me dá o acumulativo no tempo. E aí eu consigo chegar se o mercado está mais comprado ou vendido, tá? E eu não fico naquela do volume, você vê uma barra subindo de volume, tem agora é volume comprador. Não, muitas vezes essa barra aqui ela não significa nada se você não dividir ela por camadas. Porque aqui no meio você vai ter comprados e vendidos, né, trocando lote e você nunca vai saber se aquela barra realmente teve mais força vendedora ou compradora. A próxima barra é a mesma coisa, então o que o delta vai fazendo? Ele vai fazendo a média disso aqui, ó, tá? Então, barra por barra, ele vai ir lá no Ordem Flow, ele vai pegando a força de cada barra e depois vai plotando aqui como um histograma, tá? Então, eu já dei um beta para vocês aí, beleza? Eu vou só apagar aqui para não ficar muito poluído, porque daí eu consigo pontuar melhor, tá? Então, basicamente é isso. Lá na barra você tem a barra de volume,
E aí aqui dentro da barra de volume você tem comprados e vendidos, e o delta faz o quê? Ele vai somando e dividindo para ver qual que é a força no order flow lá, né? Para dar o histograma aqui, tá? Então basicamente é isso, beleza? Vamos lá. Então ele serve para quê? Para me dizer realmente se aquela entrada que eu vou fazer, ela combina com a cor. Então, se é verde, eu vou comprar. Se aqui, por exemplo, essa barra aqui que saiu verde, e aqui ainda é vermelho, tá? Eu não vou comprar nessa barra. Eu vou esperar a barra de confirmação lá no gráfico, tá? Então, seria essa segunda aqui, ó. Tá? Então, muitas vezes vai acontecer isso. Às vezes, duas barras para trás ainda o histograma, ó, pode ver aqui, ó, o histograma já ficou verde aqui atrás, ó, e aqui está tendo barra vermelha. Teve uma, mas já, tá entendendo? Então, não, isso aqui não tem muito a ver com isso aqui. Não é porque lá é verde que aqui vai ser verde também, não. Muitas vezes o delta, ele te dá a posição antes, que provavelmente já está tendo uma força compradora, tá? Mas o delta ele não é o meu carro-chefe para determinar isso. Depois eu vou falar desse indicador esse aqui. Mas o que ele serve? Para sustentar para mim a minha posição. Se eu quero pegar uma tendência, enquanto ele estiver verde aqui, ó, eu vou continuar comprado, entende? Então isso me ajuda a pegar um grande movimento. Então ele praticamente ele te dá janelas de compra e venda, tá? Aqui nesse caso aqui da venda a mesma coisa, ó. Se você pegar aqui, ó, praticamente da, daqui até lá, ó, a barra ainda era, né? Tá vendo ali, ó? Verde, ó. Mas aqui ele já está me mostrando que o mercado está se preparando para uma compra, para uma venda, né? Até que no terceiro aqui, ó, ele te deu a venda perfeita, né? E o mercado já foi te dando as bolinhas para você sair. Logicamente que eu vou explicar quando que nós saímos, né? E basicamente é isso. Então você usa as janelas a teu favor e enquanto ele estiver vermelho eu quero estar vendido e pegar o grande movimento, tá? Vamos lá. Então perceba que nesse momento até agora eu falei de fluxo delta, né? E de volatilidade, tá? Limpando aqui de novo, abrindo novamente. Agora nós vamos para o indicador que realmente que para mim assim é o mais sensacional de todos que tem aqui, porque ele vai filtrar a exaustão do fluxo, ele vai mostrar a absorção do preço, ele vai mostrar a zona de liquidez, ele vai me dar o gatilho de entrada e também vai ajudar no gatilho de saída, tá? Porque ele praticamente mostra a exaustão do fluxo. E assim, pessoal, o que eu percebi até hoje é que o fluxo realmente ele comanda o preço, tá? Tudo vocês vão perceber que acontece antes no fluxo, tá? Depois no preço. Então, ele é o cara que sinaliza a estrada para nós, tá? Então, o teu trader se torna muito mais fácil, mais tranquilo, tá? Então, vamos lá, eu vou começar aqui, ó. Então, dentro dessa janela, eu tenho uma linha e depois eu tenho uma banda, né, que seria um range, tá? Que é baseado na volatilidade. E esse range, ele se movimenta, tá? E ele tem uma linha central, tá? Que seria o ATR, tá? E depois eu fiz dois desvio padrão, um para cima e um para baixo, tá ok? Então, significa o quê? Toda vez que o preço estiver na extremidade, ele pode estar entrando em exaustão, pode ser momentânea ou virada de preço, tá? Então, pode ver que muitas vezes ele chega lá no extremo, o mercado forma o topo, né? Nesse caso aqui na compra, e lá no fundo, ele forma o fundo, né? Aqui teve um repique, ó, e aí, ó, ele está continuando aqui no fundo, ó, tá vendo? Ó? Mas ele já te dá praticamente a tua saída, porque o mercado ali tem um repique, né? Então, ele é sensacional. E esse range ele se movimenta dentro dessa janela junto com a linha. E por isso que eu consigo chegar na exaustão do fluxo. Porque o fluxo, ele realmente ele acontece antes do preço. Eu vou limpar aqui novamente, porque eu gosto de explicar com detalhes. Então vamos lá. Se vocês perceberem aqui, ó, esse topo com esse aqui, ó, né? Vocês vão ver que é topos ascendentes, concordam? Só que percebam que aqui, ó, o fluxo já estava caindo, ó.
Então, é isso que eu quero falar para vocês. O fluxo, ele deu sinal antes de que aquele movimento poderia ser a exaustão da região. Então, significa o quê? Que aqui não teve mais demanda na compra, né? Então, é a, se não teve mais demanda, o que acontece? O preço é absorvido. E isso aí pode estar mudando de mãos. Começa uma grande troca de lotes aqui até que o mercado realmente lá, ele realmente cai, né? E vocês viram ele, o fluxo caindo até lá embaixo na extremidade e o mercado mudou de direção. Então, esse indicador ele é sensacional, né? Porque eu consegui chegar num padrão em que realmente filtra a condição do mercado. E a outra condição agora é o gatilho, né? Que eu vou explicar para vocês. Né? Como é que é dado o gatilho? Por exemplo, para mim fazer essa compra aqui, ó, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que observar essa linha central junto com essa pontilhada. Então, quando que o mercado me mostra realmente se o mercado está comprado? É quando esse cara aqui está para cima da linha pontilhada. Então, esse está para cima da linha pontilhada. Então, opa, eu já sei que o mercado é mais comprado. Então, eu quero ficar comprado no mercado, tá? E quando que ele me dá o gatilho? Quando a linha cruza para cima da linha amarela, né? E depois, claro, quando o mercado chega na extremidade, eu vou resolver se eu saio nessa bolinha ou não, né? E aqui o mercado ele te deu uma saída, depois ele caiu, veio até a região do meio ali de novo, e aqui nesses caras aqui, ó, você poderia estar tomando mais uma posição, tá? Que foi mais ou menos nesse rompimento aqui, e depois tivemos novamente, né, o nascimento da bolinha, já que o fluxo tá positivo, né? Eu quero dizer que quando ele está para cima ele está positivo e quando está para baixo ele está negativo. Esse aqui ele é um fluxo exponencial, tá, pessoal? E o nome dele é Power Flow, foi o nome que eu dei para ele, porque ele praticamente conduz o preço no mercado rapidamente, tá? Bom, vamos lá. Depois ele entrou em modo venda, então por mais que nós estamos vendo aqui o eixo para cima, o mercado também entra em modo venda e ele te dá essa questão pela aquela leitura que nós fizemos aqui, ó, né? A exaustão da região, então eu tenho um ponto de venda com certeza aqui, tá? Agora eu vou passar o gráfico um pouquinho para trás e vocês vão perceber que a linha já começa a baixar aqui, ó, tá? Mas por mais que eu fiz essa venda, perceba que o mercado ainda é comprado, tá? E vocês vão ver isso. Então eu vou passando aqui, ó. Então aqui ó, o preço já começou a me mostrar, né, que essa região aqui, ó, já está começando a ter uma exaustão. Então percebam aqui, ó, que se eu pegar esses dois fundos aqui, ó, tá? Que é esse fundo e esse fundo, ó. Então aqui está na paralelo e aqui o fundo caiu. Então isso aqui é uma divergência de fluxo altista. Então eu já sei que em algum momento o mercado vai entrar para compra novamente, tá? E foi o que aconteceu. Quando ele chegou aqui, ele deu compra, nós entramos aqui e saímos na bolinha, né? O mercado acabou que não chegou na extremidade, não tem problema. Se você não saiu nessa bolinha, provavelmente quando o mercado, o quadradinho saiu para baixo daqui, ó, e você praticamente saiu aqui com um stopzinho muito barato, né? O mercado depois ele caiu, te deu a saída na bolinha, né? Foi um movimento curto. Eu, eu explico para vocês por que eu já não faria essa venda, porque justamente nessa região aqui, ó, que é uma região de fundo, tá? Então eu não tomaria isso aqui como uma venda, tá? Porque o mercado chegou aqui e já retornou para cima, né? Então é uma região realmente de defesa aqui dos comprados, porque eu estou vendo o eixo ainda para cima da linha pontilhada, vocês vão perceber isso aqui. Aí vamos lá, olha lá o que eu estou dizendo, né? O mercado ainda ficou ali em modo compra, né? E agora sim a linha passou para baixo e aí ele já começa a mostrar uma venda, né, do mercado. Aqui nós estamos já vendo o final do dia, mas perceba que ele é bastante eficaz quando ele é dado sinal, né? Então o mercado você consegue perceber realmente que o nível de ruído dele é muito pequeno, né? Vamos lá, vamos passando ele aqui, ó. Ó, aqui vai ser uma coisa legal. Perceba que o mercado caiu aqui, não nasceu nenhuma bolinha, então significa o quê? Essa janela de venda aqui, ela não foi muito forte, provavelmente aqui foi toda absorvida. Aí o mercado
já me deu a divergência, aquela que eu gosto de ver, que foi aqui, ó, esses fundos mais baixos, ó. E aqui começou o fluxo com fundos mais altos. Começou uma sequência e isso me mostra que o eixo para cima da linha pontilhada é momento de comprar, né? E quando ele rompe aqui, nós estamos comprando, compramos aqui, e aí que é a parte legal. Nasceu uma, duas bolinhas, só que, olha lá, ó, o mercado chegou na sua extremidade e eu quero sair lá, ó, naquela bolinha. Sair lá, né? Vamos passando o gráfico. E aí o mercado continua lindamente, olha lá, ó, mostrando que quando o mercado chegar aqui novamente, nessa região, né? Quando ele está aqui mais ou menos nesse meio, você tem que comprar de novo, tá? E aí sair na próxima bolinha que o mercado te der, tá? Aí de novo chegamos ali perto lá da extremidade, então praticamente foi um trade perfeito. E novamente, né, o mercado faz aquela combinação de topos um mais alto que o outro e o fluxo caindo, né? Novamente o fluxo se exaurindo na parte de cima, né, mostrando que essa força momentânea ela acabou, né? Voltando aqui novamente. Bom, aqui praticamente era o final do mercado. Então perceba que o sistema ele é bastante intuitivo, bastante objetivo e eu acredito que ele tem vantagem, muita vantagem, aliás, operacional em relação a um gráfico de candles, né? Porque tem um sistema que realmente que funciona a parte de fluxo. Nós conseguimos praticamente saber quando o preço ele está se exaurindo, né? Quando o fluxo está se exaurindo. Então, eu acho que ficou bem claro para o amigo lá que fez a pergunta. Quando vocês viram aquele gráfico normal, aquilo lá foi só uma introdução de movimento macro, né? Para quem quer fazer buy or holding. Nesse caso aqui nós estamos falando do intraday, né? Operacionais intradays, mas que é, são coisas parecidas, né? Todos eles têm como base o fluxo e a volatilidade, tá ok? E lembrando novamente que tudo isso aqui foi eu que criei, né? Pensando naquilo que eu acredito em relação ao mercado. Eu sei que tem vários trade systems por aí, e cada um vai defender a sua teoria, né? Como eu estou defendendo a minha aqui, tá? Eu acredito muito nesse formato de gráfico, né? Atemporal, porque realmente ele tira o ruído do mercado completamente, né? E te dá o movimento verdadeiro do mercado, tá? Então, eu acho que ficou bem explicado. E o que que você acha? Você acha que tem fundamento isso que eu estou falando ou não? Então, por favor, me deixa uma mensagem ali embaixo no canal e eu estarei respondendo. Beleza, pessoal? É isso aí. Até a próxima. Valeu!